A deputada Erika Hilton, do PSOL, assumiu a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres na Câmara de Deputados. E hoje eu quero fazer uma breve análise aqui sobre como o feminismo muitas vezes pode ser um desserviço para as próprias mulheres. Eu quero fazer uma análise de dados, lembrando que esse canal aqui, ele é um canal que o objetivo não é que eu seja o senhor da razão, mas eu quero trazer uma análise para debater um assunto e ampliar o nosso entendimento sobre o que faz tanto homens quanto mulheres viverem numa sociedade cada vez mais justa. É fato de que homens e mulheres são diferentes, são biologicamente diferentes, têm necessidades diferentes, têm tendências diferentes. Existem diversas pesquisas que mostram, inclusive, que mulheres buscam determinados tipos de trabalho que são diferentes dos trabalhos dos homens. Mulheres tendem a ficar mais em casa do que os homens. Mulheres também tendem a fazer mais atividades domésticas do que os homens, mesmo que elas trabalhem fora. Então somos muito diferentes, inclusive a gente tem um cromossomo inteiro de diferença. Homem é XY, mulher é XX. Eu, particularmente, acho muito estranho uma pessoa que é biologicamente um homem ser presidente da Comissão de Defesa das Mulheres. Ou pessoas que gestam. Goste a senhora ou não e respeite a... Até porque essas pessoas que gestam são elas que têm que admitir que os seus banheiros sejam invadidos por outros homens porque eles disseram que se identificam como mulheres. Se eu passo a relativizar certas coisas, eu passo a não mais proteger a mulher, que sim tem várias fragilidades. A mulher, obviamente, ela tem um potencial, ela tem um sofrimento diferente do homem. Eu não gosto de entender a vida como se o homem ele sofresse menos do que a mulher ou que a mulher sofra menos do que o homem. Eu não gosto dessa conversa, eu acho que é uma conversa inútil, não serve para nada. Homens e mulheres sofrem de maneiras diferentes. Por exemplo, existem mais suicídios masculinos, muito mais em todos os países do que femininos, porque não é socialmente aceito do que um homem busque ajuda para tratar dos seus problemas, de que ele vá tratar das suas questões emocionais. Existe sim uma cultura que acaba atrapalhando, mas é uma cultura de falta de pensamento, uma cultura que fica cagando regra na cabeça das pessoas. E o feminismo, de certa forma, faz exatamente isso. A solução para os problemas de homens, mulheres, é tratar daquilo que é o real e não ficar criando narrativas para que essas narrativas se encaixem nas minhas crenças, porque não adianta, Erika Hilton, você dizer que se orgulha de ser das suas características negras, sendo que você foge e modifica elas. Que você se orgulha dos seus cachos e você alisa o cabelo, que você afina o nariz numa cirurgia plástica. Não adianta você dizer que se preocupa com os pobres e com igualdade, de que as pessoas não podem ter umas mais e outras menos, se você coloca como os seus assessores o seu cabeleireiro. Você merece que o seu cabeleireiro seja seu assessor? Você merece que o seu cabelinho esteja sempre em dia e o resto da população não, eles tenham que comer farofa para que você possa gritar por aí os seus discursos vazios? É isso? Esse é o certo? Isso é defender a igualdade? Não importa se é de gênero, não importa se é de cor de pele, se é de classe, não importa. Esse tipo de postura é a busca pela igualdade? É a busca pela justiça? É fato de que as mulheres, elas saem na rua e elas têm medo, porque elas são fisicamente mais frágeis do que homens. Mas a partir do momento que eu tenho um ambiente para todos mais seguro, eu tenho um ambiente também seguro para as mulheres. Não adianta eu ficar perseguindo um espantalho. Quer ver um espantalho muito perseguido? É de que, por exemplo, as mulheres morrem mais do que homens por questões de gênero. Quero mostrar uma coisa para você. Eu quero mostrar aqui um vídeo do canal Tragicômico, que ele faz uma análise sobre o número de homens mortos por mulheres e mulheres mortas por homens, para a gente comparar com base em dados aquilo que é dito e comparar narrativas com fatos.
Vamos lá. Casos. Então a gente vai pegar o número bruto de homens que foram assassinados e descobrir quanto é 8,5% disso. E o resultado é esse aqui. Segundo o Anuário de Segurança Pública, em 2024, 3.416 mulheres mataram homens. E agora vamos pegar o caso das mulheres, somando a barra dos homens com a de autoria múltipla, a gente chega em um percentual de 93,2% sobre o número de mulheres que foram mortas, que é 3.927, e a gente descobre que em 2024, 3.659 mulheres foram mortas por homens. Homens matam mulheres, mulheres matam homens. Sim, mulher precisa ser protegida. Sim, a Lei Maria da Penha, ela é fundamental, porque uma coisa é eu dar um soco em alguém, outra é dar uma facada em alguém. O objeto e a intensidade da agressão, ela importa sim quando eu vou julgar um crime. O homem ele é muito mais forte, via de regra, do que a mulher. Então é óbvio que ele precisa sim ter uma pena mais dura. Mas eu ficar criando uma ilusão de que as mulheres são extremamente injustiçadas, nesse caso, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Porque o que eu preciso tratar não é o feminicídio em si. Eu preciso tratar a impunidade das pessoas que cometem, inclusive, os feminicídios, mas que cometem todos os outros crimes, inclusive matando homens. Mais de 91% dos crimes onde existiu morte violenta intencional é homens que morreram. E aí, essa senhorita, Erika Hilton, que se diz defensora das mulheres, se diz defensora do direito dos mais pobres, por que a senhorita Erika Hilton ela votou contra o aumento de pena para crime hediondo? Por que ela votou contra? É muita incoerência. Aqui, ó, Erika Hilton foi uma das poucas deputadas a votar contra o aumento do PL 1112/2023, que propunha aumentar de 40% para 80% o tempo mínimo de pena cumprido em regime fechado para crime hediondo e eliminar a possibilidade de liberdade condicional. Inclusive, muitos dos crimes cometidos são cometidos quando o preso ele tem essa liberdade condicional, ou nas famosas saidinhas de Natal, Páscoa, etc e tal. Criminoso, meu amigo, tem que se fuder, tem que ficar na cadeia apodrecendo, dormindo no chão, sem direito nenhum, sem direito à visita íntima, sem direito a nada, Não tem que ter direito. É essa busca incessante por direitinho de bandido que deixa a mulher, que vocês feministas dizem que querem defender, nessa situação depravante. A luta não é de gêneros, a luta é contra criminosos. Homens não são vilões, criminosos são. Se eu quiser realmente fazer a diferença, se eu quiser realmente propor algo diferente que traga segurança para todos, eu preciso sim acabar com o crime. O que eu quero convidar você a refletir aqui é que se eu critico de um lado que existe alguém querendo cagar regra em cima da minha vida, eu não posso deixar que outra pessoa cague regra. Eu não posso achar ruim a ditadura, que é o que esse povo de Erika Hilton, PSOL, etc e tal, eles dizem que acham ruim. Nossa, eles queriam... O Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, mas eles apoiam o Maduro, foram contra o Maduro ser preso lá pelo Trump. Eles querem defender direitos da mulher, mas dizem que o Hamas é legalzão. Como que o Irã trata as mulheres lá? Por que vocês estão defendendo isso? Por que vocês estão do lado disso? Vocês não são a favor de mulher? É necessário que tenha coerência. E você que está me escutando, você não pode cair nesse tipo de narrativa. Você não pode cair na narrativa de que as feministas querem defender os direitos das mulheres. Não. As feministas querem cagar regras na sua vida. Vide isso daqui que eu vou mostrar. Frase dita por Simone de Beauvoir, não sei como é que fala. Não, nós não acreditamos que qualquer mulher deva ter essa escolha. Nenhuma mulher deve ser autorizada a ficar em casa para criar seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa escolha. Precisamente porque se houver tal escolha, muitas mulheres farão isso. Ou seja, você tem que viver a tua vida conforme que eu acho que você tem que viver. Aí tem umas feministas que falam o seguinte: essa frase, ela foi tirada de contexto, porque na época, como existia muita pressão social, se a mulher tivesse escolha, então ela iria tender para essa pressão social. Ah, entendi. Então você quer trocar uma pressão social por outra. Você quer tirar
o fato dela não poder escolher por um lado, para ela também não poder escolher por outro. Então a tua luta, ela não é por liberdade, ela não é lugar de mulher onde ela quiser, não. O lugar de mulher é onde você autorizar, feministinha. Essas feministas, elas pegam lutas importantes, que existem sim pessoas que olham para a cor da sua pele e dizem quanto que você vale, olham para o seu sexo e dizem o quanto você vale, olham se você é hétero, branco e etc e tal, e também dizem o quanto você vale. Eu não posso trocar um preconceito por outro. Eu preciso trocar preconceito por conceito. Trocar narrativa falaciosa que não leva em consideração a realidade por dados. Muitos filósofos já diziam, eu preciso olhar a realidade tal como ela se apresenta, não como eu desejo que ela seja. Então, as narrativas, elas vão nos atrapalhar a realmente construir um Brasil melhor, um mundo melhor. O que vai realmente construir é eu olhar para aquilo que se apresenta, olhar para os dados, os números objetivos e a partir deles tomar um caminho sem julgamentos, sem julgar culpados, mas tratar pessoas independentemente de gênero, independente de cor de pele, independente de nada. Eu olhar para as pessoas com as atitudes dela. Se mulher mata homem, a mulher vai presa. Se homem mata mulher, o homem vai preso. E se a pessoa vai presa, ela não pode voltar para a rua, não pode ter impunidade do jeito que existe. Eu tenho que pesar a mão sim, principalmente nesse momento que a criminalidade no Brasil, ela compensa. Porque o cara vai preso e daí tem progressão de regime, tem saidinha, tem não sei o quê. Cara, é isso, galera. Eu não sou antifeminista, anti nada. Antes que alguém fale que, nossa, você é antifeminista, etc e tal. Existe um movimento que chama isso. Pra mim, o feminismo ele é tão imbecil quanto o Red Pill. Ele traz um monte de verdades pra concluir uma mentira. É só inútil. Não serve pra nada. Ele é um desserviço. O que serve é olhar pra realidade como ela é e agir diante dela. Com análise, tranquilidade, frieza. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e bora pensar mais.